rosa, espiritismo. Médium Divaldo Franco dá declaração chocante sobre terroristas bolsonaristas, vocês devem ter ouvido essa história, tá? Aqui o João Silveira está colocando fumar também, fumar demais, exatamente. A pessoa está tensa, nervosa, começa a fumar um cigarro atrás do outro, né? Tem essa forma de regressão a prazeres orais, regressão a prazeres orais como uma forma de compensação psíquica, né? Mas, enfim, esse médium Divaldo Franco, tá? Vocês devem, não sei se alguém já viu o vídeo dele, num evento que ocorreu, se não me engano, na Bahia, que ele falou num encontro público e tal, que ele falou que não, que as pessoas estão sendo presas, aquelas pessoas estavam em Brasília, um absurdo, estão colocando no ônibus essas pessoas, afinal, elas estavam desarmadas, elas não carregavam nenhum estilete, as pessoas não carregavam armas, por que elas estão sendo presas? Tá? E havia crianças lá, senhores de 80 anos, aquela coisa da terceira idade reaça, né? Então, ele colocando assim, olha, e ainda citando Martin Luther King, a questão não é as pessoas más, são o silêncio das pessoas boas, o negócio é assim, citando Martin Luther King, tá? E aqui você vê numa foto, né, o médium Divaldo Franco sendo condecorado pelo Bolsonaro, numa foto para a posteridade. Isso não é surpresa. Médiuns reaças, espíritas reaças, tá? Eu participei por uma época em movimento espírita, né? Numa época na minha vida tal, é muito conservador, muito, é um conservadorismo. É claro que falam, não, é o Divaldo Franco, não. Eu acho que tem uma questão mais profunda aí na própria matriz do espiritismo, que é o positivismo, tá? Se você olhar os textos de Allan Kardec, ali transpassa o evolucionismo darwiniano, um neodarwinismo social e o positivismo de Augusto Comte, que no final foi a filosofia das Forças Armadas aqui no Brasil. Digamos, a grande inspiração filosófica, um governo feito por melhores, tá? Que é bem isso, Augusto Comte previa isso. Então, que por dentro do espiritismo mais conservador, né, aquelas questões das pessoas que evoluíram, a evolução, então você tem as pessoas que evoluíram mais, então essas são as pessoas melhores que têm que governar. E é interessante que nessa literatura espírita, os grandes espíritos de luz iluminados foram o quê? Advogados, engenheiros, médicos, pessoal de elite, né? Enquanto você vai ter na Umbanda, você vai ter Exu, Preto Velho. O Tranca-Ruas é considerado advogado dos pobres, por exemplo. Tá? Então, tem algo, eu acho que não é só a questão aqui, o Divaldo Franco, tem algo dentro. Vê esse outro caso, isso aqui eu acho lamentável. O Robson Pinheiro, não sei se alguém já ouviu falar desse médium, ele tem, assim como, claro, ele está muito ligado aqui à Umbanda, mas é claro que tem essas conexões com o espiritismo kardecista. Ele é um prolixo escritor, tá? Ele recebe, a gente pode falar supostamente, né? O espírito do Ângelo Inácio, mas é interessante que ele, de certa forma, dá continuidade àquilo que o André Luiz colocou lá na coleção Nosso Lar, sobre a descrição do umbral, e os primeiros elementos de parapolítica estão ali presentes na descrição das falanges do umbral. Vocês devem lembrar que a história lá do Nosso Lar, o espírito do André Luiz, ele está descrevendo o umbral. Isso é numa das partes, né? A coleção do Nosso Lar não é sobre o umbral. Apenas um ou dois livros, ou 3 livros, eu acho, que passa por ali. Mas no momento que está rolando a Segunda Guerra Mundial, aqui na Terra, né? Então, ele descreve a certa altura, o André Luiz, como falanges espirituais estavam dando força vibratória e intervenção pró os grupos nazifascistas no cenário da guerra. Então, havia, pelo princípio da correspondência de Hermes Trismegisto, né,
a ideia de que se ocorrer uma guerra aqui na Terra, também ocorre uma guerra no mundo astral, tá? Uma guerra vibratória, tá? Esse espírito do Ângelo Inácio, recebido aqui pelo Robson Pinheiro, somente para começar esse livro Aruanda, que eu tenho, ele está em algum lugar, esse livro, Aruanda. Ele descreve, ele já vai atualizando, como as tecnologias do mundo umbralino, desse mundo espiritual, evoluiu muito. Já não está mais dependendo de ebós, velas e coisas do gênero. A coisa evoluiu para uma alta tecnologia, tá? Para uma alta tecnologia envolvendo tecnologias quânticas, digitais, eletrônicas, que trabalham com estados vibracionais da matéria, nos pontos mais próximos ao plano astral, com o nosso pensamento. Tá? Então, nesse livro Aruanda, ele descreve que desde o fim da Segunda Guerra Mundial, é interessante, eu estou descrevendo aqui esse início como um autor muito prolífico, interessante, que de repente acabou se tornando um puta reaça. É interessante como a coisa se desenrola dessa maneira. Ele fala que desde o fim da Segunda Guerra Mundial, emigraram constantemente para o plano astral, através da morte de grupos de cientistas. Tá? Ele até descreve edifícios com emblema de suástica nazi na entrada, né? Nesses mundos umbralinos e dessas falanges que trabalham com as energias mais, assim, digamos, vibracionais pesadas em intervenção aqui no planeta Terra. Então, esses grupos de cientistas, desde o final da Segunda Guerra Mundial, se filiaram a pesquisas organizadas pelo que chama de magos negros. Tá? A maioria deles por mera curiosidade científica, mas sem saber que eles estavam sendo preparados, ou tudo que ele está desenvolvendo, essa tecnologia etérica, para um objetivo de intervenção. E quem são esses magos negros? Eles falam que são os dragões. Muitos falam em reptilianos, tal, mas os dragões. Os seus líderes, eles são muito antiquíssimos, inteligentes e exilados políticos de outros mundos. Eles simplesmente lutam contra as forças gravitacionais para evitar reencarnarem. Eles não querem reencarnar, porque eles querem continuar conspirando nesse plano astral. É uma coisa muito louca, né? Eles resistem através de tecnologias a todas as forças centrípetas da reencarnação. Tá? Eles trabalham com elementais, né? Das profundezas do planeta. Tanto é que aqui na Aruanda, ele fala de um laboratório. Veja bem, esse livro é de 2004. Ele descreve um laboratório que foi parcialmente desbaratado pelas forças de intervenção do plano superior, tal, na Serra de Itatiaia, Rio de Janeiro. As tecnologias que eles trabalhavam baseava em duplicatas astrais de líderes de narcotráfico, líderes de comando de extermínio, e políticos em postos chaves do país. Então, eles criavam uma duplicata astral para, através dela, manipular esses homens ligados ao governo carioca, diz aqui o livro Aruanda, através desses duplos ou clones astrais, que é um termo que eles utilizam, através de uma espécie de indução hipnótica à distância, influenciando nas ações e decisões que sejam de interesse para esses magos negros. Então, estamos aqui num elemento que começou lá com o Jacques Bergier, o Despertar dos Magos, né? As descrições que ele fala do ocultismo nazi. É muito interessante que esse espírito do Ângelo Inácio, ele vai descrevendo esse tipo de realidade. Tá? Então, vai descrevendo muito mais, né? De como presidentes, políticos, diplomatas, secretários de Estado, eles têm as suas duplicatas astrais e, através delas, é claro que é uma guerra, uma batalha, porque as forças superiores querem evitar. E no livro Aruanda mostra como esse laboratório
no interior da Serra de Itatiaia, já que eles trabalham nas profundezas, foi desbaratado e esse plano de manipulação política foi desbaratado. Tá? E aí continua uma série chamada Legião, que é uma série de livros onde vai descrevendo mais. Tá? O fato aqui é o seguinte, não sei se eu cito aqui um trecho, vai ser muito longo. Eles falam aqui, me desculpe, aqui no Legião, um olhar sobre o reino das sombras. Tá? Uma certa altura, fala de um desses magos negros, o seguinte: precisamos atacar alguns sistemas de governo, ou ainda com mais propriedade, a população de alguns países, pois eles representam um trunfo para nossos adversários, os filhos do Cordeiro, que são os adversários desses magos negros. Alguns países da América do Sul, como Brasil e Venezuela, Argentina e Chile, precisam urgentemente ser acoplados ao nosso sistema de poder de forma definitiva. Estamos aqui em plena era Lula, né? Aqui já era Dilma, né? Nesse momento. Alguns passos têm sido dados nesse sentido. Não ignoram os senhores que o Brasil, especificamente, representa um centro de ideias que, para nós, é fonte constante de dor de cabeça, bastante complicado de administrar. Tentaremos convencer políticos influentes a nos auxiliarem na execução de nossos planos. Caso se oponham, mesmo que indiretamente, ou se porventura se mantiverem ao abrigo de seus mentores, usaremos da coerção de todos os aspectos. E aqui já o espírito já começou, algum Exu já interveio aqui, já está caindo as coisas. Olha lá, está caindo tudo aqui, socorro! Chamem o Exu. Socorro. Caiu aqui tudo. Estou falando, eu já começo a falar dessas coisas aqui, os pensamentos são coisas. Ainda está iluminado? Tá. Caiu aqui o negócio. E aí vem um longo trecho que vai descrevendo. É interessante que ele vai descrevendo como essas organizações do umbral se sofisticaram tecnologicamente. Eles abandonaram os ebós, despachos, objetos rituais tradicionais de feiticeiros, para criar uma nova tecnologia que é descrita a partir do Aruanda e continua nessa série Legião. O problema é o seguinte: com a proximidade dos primeiros movimentos, dos verde e amarelo, o impeachment da Dilma, ele começa a lançar uma série de livros, A Quadrilha, O Partido, O Golpe, que, na verdade, onde estão esses magos negros? Toda essa tecnologia está no PT. Aí o cara pira, o partido, então, a conspiração dos magos negros utilizando o PT, o Lula, aí o cara despirocou, aí ele, até então, você ia seguindo, né, o raciocínio, as histórias aqui com interesse, principalmente para quem já leu assim o Nosso Lar. Nossa, interessante essa atualização, essas tecnologias umbralinas, né? E tudo isso que a gente acompanha, né, na literatura parapolítica, né, dessa combinação de ocultismo e política, né? Aí, de repente, o cara... Não, mas tudo isso há uma conspiração das magos negros utilizando-se o PT. Então, aí a quadrilha, o partido e o golpe. O golpe que eles pretendiam dar no Brasil, e assim a coisa com o impeachment da Dilma foi colocada no seu devido lugar pela intervenção das forças superiores. Então, é algo assim, olha, médios reaças, né? O caso do Divaldo Franco, e agora aqui do Robson Pinheiro, como ele acabou sendo contaminado por essa egrégora, né, na época das movimentações dos patriotas verde e amarelos, né, pedindo impeachment da Dilma, e ele entrou aqui no padrão vibratório e foi junto com a corrente, né? Então, olha, eu acho que tem até me surpreende, né, pela sua formação bandista, né, e essa conexão, mas está lá a conexão espírita. E aí é complicado, né? Eu acho que o espiritismo kardecista tem essa coisa de ver a mediunidade num ponto de vista evolucionista, darwiniano, que é complicado.
Nisso, os conceitos reencarnatórios lá do Oriente não sofrem disso, né? Dessa influência, mas é a interpretação aqui do Ocidente que eles vão fazer aos processos de reencarnação. Essa coisa da evolução, então, tem os melhores, então o governo tem que ser formado pelos melhores. É aquilo que Augusto Conte colocava, a concepção tecnocrática de poder, né? Então, os tecnocratas, e aí você vê o caso do Roberto Campos Neto no Banco Central e o discurso da grande mídia, porque ele é um técnico, ele não é um político. Então, os técnicos são os melhores. Então, aqueles que estudaram, têm mérito, títulos acadêmicos. Então, eles evoluíram, tudo mais, toda essa ideologia. E para terminar aqui as nossas, hoje, aqui os comentários aleatórios especialíssimos, tal. Essa coisa que é outro tema